eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A Bíblia, a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, verso 11, é no contexto em que o povo vai ser liberto do cativeiro. Deus vai tirar eles do cativeiro na Babilônia. E o Senhor faz uma promessa ali para eles. E ele, no versículo 11, ele diz que a palavra dele não iria voltar vazia. Vai acontecer o que ele quer. Amém? É o que diz o texto. Que ele fala assim como a chuva cai e faz o que tem que fazer, não volta, né? Ela desce para quê? Para dar comida. O texto fala isso. Não volta vazia. Dá a semente, o semeador, dá a comida. Ela faz isso. Amém? Ele fala, assim é a palavra que saiu da minha boca. Saiu da boca de Deus, vai acontecer. E fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. A Bíblia diz, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E é o mesmo capítulo que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? E o Senhor Jesus falou assim, e acabou de dizer aqui, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém? Que eu sou, eu sou palavra de Deus. Eu sou significa eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E o Senhor, quando enviou a palavra, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a palavra. Então, toda a palavra que sair da boca de Deus vai se concretizar, porque a palavra é Jesus. Amém? E disse Deus, através da palavra, o Espírito Santo tem ação e tudo foi criado nele, por ele e para ele. Jesus estava envolvido na criação. Amém? E a presença de Deus, Moisés pedindo a presença de Deus, pela misericórdia, se manifestou para Moisés no templo, encheu a tenda da congregação, encheu o templo a presença de Deus, mas era só sombra, o que ia acontecer mais tarde. Amém? Mas aquele momento lá foi grandioso.
a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus, há 2000 anos atrás, Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Aquela presença de fumaça grande, uma coisa maravilhosa, foi Deus andando aqui, em Cristo. Por isso que o texto diz que os apóstolos falam, vimos a sua glória. Amém? A glória, Jesus falando, agindo, eles viram a glória. E aqui é relatado tudo sobre Jesus para nós. Amém? A Bíblia diz, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E o texto de Isaías diz, vinde, quem tem sede, vinde. Amém? Quem tem, venha e compre de graça. Vai receber de graça. Amém? A vida revelada de Jesus e o que está escrito aqui é notório que isso aqui é uma outra mente. Meus caminhos, mas não é mesmo, porque isso aqui não tem nada a ver com o caminho do homem. Meus pensamentos, olha o que ele revelou, o pensamento de Deus, não está na mente dos homens. Mas não está mesmo, amém? E meus pensamentos são mais altos. São ou não? Amém? Graças a Deus, e o Senhor diz aqui, o Pai não me tem deixado só, você não me abandonou, mas meu Pai não me tem deixado só, em nenhum momento. Meu Pai não me tem contínuo. Por quê? Mas tem um motivo aqui, porque eu faço sempre a vontade dEle. Amém? O motivo é esse, Jesus fala que o motivo, a causa é essa. E quando ele fala, se vocês não acreditarem que eu sou, amém? Então está falando acreditar, fé, que eu sou Deus, que eu sou de verdade o Salvador, que eu sou o Senhor, que o meu nome está acima de todo nome. Isso tudo é Jesus, amém? Isso tudo é Jesus, porque o Pai, o grandioso Pai, entregou tudo na mão. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E o Deus o constituiu cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? Aqui é a igreja. Nós louvamos e não pode ser de qualquer jeito. A vida tem que revelar o que louvamos. Acabamos de louvar que não tem nada nessa terra que cale um adorador. Foi o que louvamos. O Senhor Jesus que falou, que revelou, que vai ter muitos que só com os lábios, mas não vão entrar. Vocês não podem ir para onde eu vou. Amém? Porque eu sou de cima, vocês da terra. Só vai para lá quem crê que ele é o que diz ser. Amém? Amém ou não amém? Amém. Em João, no versículo 1, louvado seja o Senhor. Vamos falar de Jesus, amém? Se não falar de Jesus, não falar de Jesus, não exaltar Ele como Ele é estar prostrado de joelho adorando Satanás. Mesma coisa. Mesma coisa dizendo para Satanás, tu és o Senhor. Quem não adorar o Senhor Jesus como se deve, é a mesma coisa de estar prostrado a Satanás, não vai entrar no céu. Amém? Porque está prostrado ao pai da mentira. Amém? E se ele me criou como um povo dele agora, o que reina aqui é a verdade. Porque se Satanás é o pai, criador da mentira, Deus
é o Pai, é o Criador da verdade. Amém? Então, verdade significa o quê? A minha palavra vai fazer o que eu quero. Está escrito, amém? A minha palavra vai fazer o que eu quero. O povo do capítulo 55, eu estou fazendo um concerto com vocês perpétuo. Amém? É o que está escrito lá. E Jesus é o concerto perpétuo. Não tem fim. Uma aliança eterna. Amém? E ele disse que vai fazer isso, então vai. Então ele faz. Amém? Diz assim, no 11. Veio para o que era seu, e os seus, os judeus, não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Quem são esses? Aos que creem no seu nome. Amém? Se vocês não acreditarem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas se vocês creem que eu sou, vocês passam a ser filho de Deus. Amém? Amém ou não amém? Falando, não, isso aqui é uma acreditar no nome. Nós já aprendemos aqui, eu não tenho palavras bonitas para ensinar. Nome significa em toda autoridade que se encontra em Jesus. Está falando, se vocês não acreditam no poder, na minha santidade, no que eu posso fazer, que eu posso trago a existência que não existe. E Jesus, na verdade, só veio para isso. Ele traz a existência aquilo que não existe. A fé faz isso. Não tem fé, aí ele gera fé, trouxe a existência aquilo que não existia. Aí tem uma nova vida que veio de cima. Ele traz a existência aquilo que não existia. Ele não traz um carro à existência, porque um carro já existe, que o homem que criou. Traz dinheiro. Traz aquilo que não existe. Amém? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, não é são do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas quem amou Deus? Ele disse que eu estou fazendo uma aliança perpétua, que ele chama as coisas que não são como se já fosse. A minha palavra vai levar alguém a me amar. A minha palavra vai gerar uma nova vida. A minha palavra vai fazer com que homens perdidos me adorem em espírito e em verdade. É a palavra. Não volta para mim, eu vou criar adoradores. A minha palavra, a minha manifestação vai fazer isso. Mas ele falou, mas uns vão escolher permanecer no pecado. A minha palavra, mas ele falou, vinde a mim, vinde às águas. 55, vinde. Quem? Vinde, vinde. Qualquer um. Aquele que tem sede. Tem que ter sede. Tem que ter sede. Amém? Se vocês não acreditarem que eu sou, permanecer em vossos pecados. Então, o eu sou, todo aquele que deu-lhes o poder, que crê em seu nome. Então, acreditar que ele é acreditar no nome, que está acima de todo nome, que não dá para calar um adorador. Não dá para calar um adorador, que o adorador disse, eu posso estar preso aqui no físico, mas a palavra do Senhor não. Louvando, pregando. Amém? Porque não tem como calar, não tem mesmo. Crie. Por isso falei. A causa de viver e falar, porque eu creio que Ele é, e eu creio porque Ele está comigo. Ele não tem me deixado só. Amém? Isso é Bíblia. Não é festa, não é
Mentira são promessas mentirosas. Promessa de que tu não vai morrer. Aqui vai sim. Aqui vai. Mas vai viver eternamente. Mas aqui vai ficar doente. Amém? A crença mentirosa, porque o Espírito Santo usou João para falar isso. Mas todos quanto recebeu Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Quem os filhos de Deus? O que crê no nome dele. Quem crê no nome dele significa se rendeu a ele. Mas todos que o receberam. Receberam como? Quem ele é? A Bíblia diz Salvador. O que a Bíblia diz? Que ele é Senhor. Recebeu como? Como Salvador. Então revelou que precisava de um Salvador. E como Senhor, revelou que, graças a Deus pela misericórdia, ele tirou o poder de me governar. Graças a Deus ele me deu o Senhor para governar agora a minha vida. E me convenceu que o meu pensamento era ridículo. Me convenceu que as minhas vontades eram malignas. Que eu estava separado de Deus. Que eu precisava de um novo Senhor. Vinde a mim. Não vá, falando para os judeus, não vá mais para o templo nas cerimônias. Não, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus fala que a única solução é ir a Ele. Quem? Quem tem sede. Amém? E como é que, quem é eu sou? Se crê que eu sou. No último dia, quem tem sede? Venha. Quem? Qualquer um. Qualquer um. Judeus, gregos, rico, pobre. É só reconhecer que está com sede. É só reconhecer que está com a alma sedenta. É só reconhecer que é um miserável. É só reconhecer que não é ninguém. É só reconhecer que não gera vida para ninguém. É só reconhecer que continua sendo um terreno, um carnal, que não pensa e não busca nas coisas de cima, que está sendo revelado que continua sendo da terra. Mas Jesus vem enquanto pode. Vai chegar uma hora que não vai dar mais, mas enquanto eu posso. Então, enquanto pode. Amém? Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, que Ele é todo poderoso, que Ele salva mesmo, que tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Quando Deus falou que haja luz, Jesus estava envolvido, foi a palavra que saiu, Jesus. Aí houve luz por causa de Jesus, por causa do Espírito. Amém? Os iluminares, criou tudo. Quem? A palavra. A palavra, Jesus se manifestou no templo. E é a misericórdia, sempre envolvendo o quê? O livramento. A misericórdia dele com o povo dele. Não tinha chance para sair do Egito, não tinha como sair do Egito, não tinha. Mas com Deus o povo saiu do Egito. Amém? Saiu. Não tinha como destruir a muralha de Jericó, é impossível. Pela misericórdia que aconteceu, a muralha caiu. Isso tudo é para o poder de Deus. Agora, esse mesmo poder que ele falou só assim, dá uma volta na sétima e grita, olha, a muralha caiu. Por causa da palavra, se ele falou que a muralha caiu, que ia cair a muralha só dando 7 voltas na sétima, dá um grito, claro que aconteceu que a muralha vai cair. Porque ele falou, a minha palavra vai fazer o que eu quero. Mata os animais e bota nos umbrais da porta, que o anjo da morte não vai tocar em nenhum de vocês. Ninguém vai morrer ali. Só os dos egípcios. Aí o anjo, porque o anjo está sob o domínio de Deus. E quando via o sangue lá, aí não.
Aí não, porque está sob a ordem de Deus, aí não, ó, aí não. Então foram todo mundo protegido. Por quê? Estava sob o comando de Deus. E sob o comando de Deus é crer no nome de Jesus. Amém? Porque o sangue que estava nos umbrais da porta é o mesmo sangue que nos purificou, que nos purifica de todo pecado. Aí a morte, o anjo da morte. O pecado gera morte, então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Vem as tentações, vem, aí não dá. Aí não dá. Amém? É espiritual agora. É espiritual, tudo é espiritual agora. Dá para, quem é que leu, abrimos o culto com aquelas leituras em Romanos, quem prega aquilo e quem vive aquilo. A nova vida em Cristo Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. A Bíblia afirma que quem tem o Filho, tem a vida. Se tem a vida, é a palavra da vida. E de pregar toda a palavra desta vida, ordem para os discípulos. Palavra desta vida, a palavra gera vida. Mas eu tenho que reconhecer o quê? Vem quem? Vem quem tem sede, que quer algo novo, que satisfaça, que preencha. Para de buscar o quê? Por que gastaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gasta o teu tempo naquilo que não é perpétuo? Por que gasta o teu tempo, o dinheiro, não é só isso, é espiritual. Por que gastaste o teu tempo preocupado com aquilo que não pode acrescentar nada à tua alma? Isso é viver inutilmente, preocupado com aquilo que não preenche a alma. Por isso que tem que ser tudo para edificação. Amém? E assim Jesus vai fazendo a obra. Amém? Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Amém? Não nasceu, não tem mérito humano, é da vontade de Deus. Foi isso que Jesus falou para quem? Nicodemos. E quando o Senhor, aí no 14, e o verbo se fez carne, a palavra, amém? E o verbo se fez carne, aqui é Jesus, amém, irmão? Um amor, o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, falou, o amor de Cristo nos constrange, se entregou voluntariamente por nós, amém? E louvado seja o Senhor por isso, porque tudo fundamento é o amor de Deus em Cristo Jesus, nos dando a oportunidade de se arrepender, de se converter. Ele deu a oportunidade de a gente se reconciliar com Ele, amém? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Olha o que a palavra fez, já fez isso aqui, amém? Essas vidas que crê no nome, já nasceram de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, amém? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, amém? Vimos. A fé significa o seguinte, a mensagem, porque isso aqui as implicações são eternas. Eu tenho que vir para a palavra, o líder tem que me ensinar, eu tenho, vocês têm, o Espírito Santo vai trabalhar para nós vermos essa glória, e vimos. Quem fez isso foi Deus, trabalhou para eles poderem ver, e vimos a glória dele, a majestade, vimos toda a grandeza dele, tudo de maravilhoso do céu nós vimos nele, nós vimos um amor que nunca tínhamos visto, nós vimos um poder que jamais tínhamos visto, nós vimos uma vida sendo manifestada
incomparável, nunca vimos igual. É isso aqui, vimos a sua glória, amém? Como a glória do unigênito do Pai, como a glória do único, amém? Unigênito do Pai, como é que ele era essa glória? Cheio de graça e de verdade, amém? O agir de Deus, de Jesus, revelava o amor de Deus, as palavras, todo o amor de Deus revelado em Jesus. E a pessoa, quando ele vê aquela mulher sofrendo, chorando, quando vem com o filho morto para enterrar a viúva de Naim, e ele revela uma compaixão incrível e toca, é isso que estão falando, e ele fez ela parar de sofrer naquele momento. Será que foi gerado alegria nela depois daquela? Será que quando aquela mulher se humilha e fala, que ele fala, não é lícito deixar de dar os filhos para dar primeiro os cachorrinhos, e ela se humilhar do jeito que se humilhou, e ela atender a ele? Será que aquela mulher ficou feliz de escutar a mulher samaritana, os teus pecados estão perdoados, vai em paz? Será? Olha a ação dele. Pedro, Satanás quis te cirandar, mas eu intercedi por você. Isso é bondade, isso é amor, isso é misericórdia. A Bíblia diz que somos gerados de novo em Tito, não por alguma coisa boa que nós tivéssemos feito, mas pela misericórdia ele gerou um ser humano de novo. Pela misericórdia entregou a si mesmo de graça. Amém? Vimos a sua cheio de graça. Graça é toda a bondade de Deus em ação. Amém? Todo o poder do amor, poder da benignidade, mansidão, o fruto do Espírito, toda a graça revelada nele, tudo perfeito em um ser humano foi revelado em Jesus. E de verdade, nenhuma mentira. Amém? Tudo que o Pai, só aquilo que o Pai me ensinou, que o meu Pai mandou. Isso eu faço, mas cheio do amor dele. Cheio de graça e de verdade. Amém? E isso é para nós. Quem? Os que creem em seu nome, são filhos de Deus. Os que creem em seu nome, passaram a ser filhos de Deus. Amém? A igreja agora está cheio da graça e da verdade. Amém? Isso é Bíblia. Amém? E crer em seu nome é crer, como diz as Escrituras. No capítulo 7 de João, no 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, amém, irmão? Se alguém tem sede, que venha a mim, beba. Amém? E quando Jesus fala isso, seja lá em qualquer lugar, ele está querendo convencer. Amém? A pessoa que ela tem que reconhecer que tem. Amém? E ele disse, quem tem, e diz que tem uma solução, venham a mim. Amém? Venham a mim. Então, o direcionamento de nossas mentes para Jesus. Amém? O Espírito Santo faz assim, ó, ele é a solução, é a resposta para a tua enfermidade na alma. Ele é a solução. Amém? E a Bíblia diz em Isaías, prometendo, por suas pisaduras fomos sarados. A sequidão acaba. Amém? Glória a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, se alguém tem sede, que venha a mim, beba. Quem crê em mim,
como diz as Escrituras, se crê que eu sou, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Isso é uma aliança. Rios de água viva. Uma alma morta vai ser vivificada. Amém? E essa água que é Jesus, que vai jorrar para a vida eterna, é contínua, ela é constante. Amém? É contínua, não é de vez em quando. Rios de água viva, ó, não vai parar, vai correr para a vida eterna, porque o amor nunca falha. Então, uma aliança eterna que Ele quer dar para todos. Amém? E Ele estava falando isso, sabe de quem? Do Espírito Santo, que não tinha ainda sido dado. Então, quem crê, como diz as Escrituras, esse rio de água viva correrão no seu ventre. Reparou que vai correr aonde? Aqui. No homem interior. Vai mudar. A incredulidade vai sair fora. O medo vai sair fora. É aqui dentro do seu ventre, é na alma. Então, a água viva não é parada não. Não é ociosa. Não é covarde. Vai jorrar para onde? Para a eternidade. Seja constante, perseverante e abundante, sejam na obra do Senhor. Por que Ele pede isso, o Espírito Santo, em 1 Coríntios 15? Pede isso porque Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, eu sou, afirmação, rios de água viva correrão do seu ventre, e vai jorrar para a vida eterna, uma vida constante, perseverante, querendo fazer aquilo que glorifica a Deus, aprovando só aquilo que agrada ao Senhor. É uma aliança eterna. Significa o quê? Vinde a mim. O que vai acontecer com essa vida? Sendo, pois, justificado mediante a fé em quem? Em Jesus. Acreditou em Jesus como? Como diz as Escrituras. Você crê o quê? Que Ele é o que diz ser. Temos paz com Deus. A culpa, alma, consciência limpa. Consciência limpa. A culpa rechaçada. E o poder do pecado não terá mais domínio sobre vós. Não tem mais. Então agora, se não tem mais culpa e nem o poder do pecado reinando, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso para quem? Para quem tem fé em Jesus. Porque crê no nome dEle. Crer no nome dEle significa não nascer na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas na vontade de Deus. Que Jesus, homem, não diz? Jesus, homem. Uma crença miserável chamada docetismo. Eles ensinavam que Jesus não era 100% Deus. Não tinha como Deus descer a terra e andar aqui. Mas o Espírito Santo usa o apóstolo João para já desacreditar nesse ensinamento do diabo. E o verbo e habitou no meio de nós. Ele humilhou-se a si mesmo. O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa. Sendo Deus, isso é que João está falando. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não acreditavam nisso. Que Jesus, em carne e osso como nós, como ser humano, Ele tomou o nosso corpo, viveu a nossa natureza humana, mas Ele declarou, Ele estava demonstrando que o que Deus pode fazer, uma natureza humana, também ter a natureza divina. Não nasceram da vontade da carne nem do varão. Tem um outro homem ali dentro. Como?
o Salvador e o Senhor, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele veio mostrar qual é a realidade do ser humano que Deus quer e o que ele fez. O que ele fez para que isso pudesse acontecer. 100% Deus, 100% homem. E aí, quando ele gera uma nova criatura, o caráter dele se encontra. Os que creem em meu nome, no nome, o caráter de Jesus se encontra nessa pessoa. E ele não vive mais para si, vive para a vontade daquele que o enviou. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. E agora, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão. Então, a vontade da carne e a vontade do varão não entram mais. Agora entra a vontade daquele que nos salvou. E rios de água viva fluirão do seu ventre. Vinde a mim todos que têm sede. Mas para que isso ocorra, tem que revelar ao mestre. Estou seco. Estou buscando tudo ainda que eu sempre busquei. Ainda amo o que eu amava. Continuo sendo ocioso. Não vive essa abundância que o Senhor... Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Vai jorrar, vai atingir outras pessoas. Vai jorrar, vai ser notório, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Todo aquele que estando em mim, esse dá muito fruto. Estando em mim, porque é impossível estar em Jesus e isso não acontecer. Continua valendo. A minha palavra não voltará para mim vazia. Se eu disse que gero santos, vamos ver os santos na terra. Se eu disse que faço um novo ser, vai ser revelado isso. Mas se vocês não creem em mim, não creem que eu sou, permanecerei nos vossos pecados. Mas se vocês creem em mim, como eu disse que sou, a nova vida se manifesta. Porque pelo fruto se conhece as árvores. Amém? O Jesus, homem, revelou aqui, vivendo a vontade do Pai. E vimos a sua glória. A glória, o mundo perdido. A Bíblia diz que a igreja resplandece, resplandece como luzeiro neste mundo em trevas. Então agora, tem outras pessoas, eu tenho que enxergar a glória dele. E vimos, a Bíblia revela a glória dele. E agora essa glória está na igreja. Que os perdidos têm que olhar para mim todos os dias, enxergar essa glória. Porque ela jorra para a vida eterna, essa vida é abundância, alcança outros. Eles têm que enxergar essa glória. E vimos, quem se converteu, viu algo sobre-humano em Jesus e se rendeu a ele. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Escutai-o. Escutai quem? Jesus. Tem que ser ele falando. E ele falou o quê? Quem tem sede, venha. Quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Por quê, Senhor? Essa água é viva. Vivifica uma alma podre. Tira o que tem que tirar. Não volta para mim vazia. Israel, Sião, eu disse que vou trazer vocês daí desse cativeiro. Trouxe. Levou o cativo, o cativeiro. A Bíblia diz que levou o cativo, o cativeiro. O cativeiro, ele levou cativo. Quem tem sede, sai, não, o cativeiro não toma mais conta dessa alma. Amém? Se alguém está em Cristo, isso é espiritual, viu como é que é para onde nós vamos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasceram da vontade de Deus. O amor de Cristo, quem fez isso? O amor de Cristo, a glória dele nos constrange. Porque
estava ressecado, ele me deu essa abundância dessa água. Isso é Jesus. Quem tem sede, quem crê em mim, como diz, mas se não crer que eu sou, vai permanecer. Quem crê, quem ele é, como diz a Bíblia, vai ser revelado com a vida. Amém? Todo o resto de confusão que tira Jesus de cena, como diz a Bíblia, é o espírito do maligno. Toda conversa fiada que não exalta e não te leva a conhecer mais Jesus, é o espírito do anticristo agindo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de todas as formas. Quando ele trabalha, ele vai falando assim para a minha mente, para os meus olhos, que nasci de novo, e ele que gerou outra vida aqui, o Espírito, ele aponta para Jesus. Quem gerou uma nova vida aqui, gerou Jesus. Quem gerou Jesus, gera. E Jesus estava falando isso do Espírito Santo, que gera uma nova criatura. E faz o que com a minha mente? Jesus. Jesus. Quem gerou Jesus no ventre de Maria e nasceu aquela autoridade toda depois, olha quem nasceu. Olha quem nasceu. Ali estava o Senhor e Salvador, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora o Senhor e Cristo é o Espírito Santo que gera aqui dentro. Como é que o Espírito Santo vai gerar Jesus aqui e depois tirar a minha mente dele, se é a mente dele que eu tenho agora por causa da presença do Espírito? Isso é espiritual. Mas se não crede que eu sou, você acreditando ou não, é esse eu sou que está mantendo a gente respirando. Você acreditando ou não? É Ele. Amém? Porque a Bíblia diz que nos movemos e existimos por causa dele. Mas ele também falou, quem não crê em mim, como diz as Escrituras, vai ser lançado no inferno. Ninguém vai fugir disso também. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu... A minha palavra, os céus e a terra passarão. A minha palavra não. O que eu falei vai acontecer. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele sempre quer que reconheça a miséria e peça perdão a ele, porque a Bíblia diz que ele é riquíssimo em perdoar. Amém? Riquíssimo em perdoar. E ele nessa manhã quer perdoar. Quer perdoar. Aí quem acha que não precisa ser perdoado, eu quero afirmar, permanecereis em vossos pecados. Mas quem se prostrar diante dele, levanta e anda de forma diferente. Isso é Bíblia. Amém? Que essas verdades governem todos nós, todos os dias. Porque isso aqui não é para só agora, não. É uma aliança perpétua. Os verdadeiros adoradores, por isso que a Bíblia diz, adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros. Senhor, quem são os verdadeiros? Todos aqueles que acreditam que eu sou. Esses me adoram em espírito e em verdade. Vive sob o meu comando, porque Ele é Senhor. Amém? Ele é Senhor. Assim como a chuva cai e faz o que tem que fazer, assim é a palavra que sair da minha boca. Não volta vazia. A palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Ela transforma um homem espiritual, um homem se torna espiritual e ele vai possuir agora a minha vida eterna. A palavra que eu falo é espírito e vida. Por isso que eu falei lá na criação do mundo, que haja luz, ouve, porque traz vida. Isso é a Bíblia. Jesus, até quem ignora escutar Jesus, está ainda em pecado. Agora, quem ama escutar a palavra, porque já está desfrutando da vida que é gerada por causa dela.
E com isso eu sei se eu permaneço em pecado ainda ou não. Eu quero a palavra da vida. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Hoje, 90 e poucos % do povo que se reúne dizendo ser cristão continua na mesma situação dos judeus. Quando a gente fala purinho de Jesus e como ele quer, não o recebem. Querem Deus, mas a pureza de Jesus, o que Jesus revelou, veio para que era seus, e os seus, continua, irmão. Continua agora com a igreja se manifestando como os judeus. Mas a Bíblia também afirma, mas o que recebe ele, uma nova vida surge. E continua. Mas todos quanto receberam, agora têm uma autoridade sobre-humana em suas almas, que é a autoridade de Jesus, um nome que está acima de todo nome. Deu-lhes o poder, no grego, é autoridade. No grego, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é autoridade, poder, autoridade de filho de Deus, que carrega a natureza dele, o poder dele na terra, igual Jesus. Onde Satanás tem poder para parar Deus? Por isso que o texto diz, e é verdade, nem a morte, nem a vida, seja lá o inferno que for, tem poder para separar de um amor desse. Só o pecado. Está repreendido em nome de Jesus. E recebeu um nome que está acima de todo nome. Quem tem Jesus está com esse nome. Que está acima de todo nome. Amém? Que esse nome governe a gente, seja revelado que somos filhos. E eu fui revelado, estou seco, estou com essa sede, não consigo saciar, ainda não aconteceu. A Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia, ele é riquíssimo em perdoar. Vamos colocar de pé. Louvado.